E o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República e deve deixar o governo. Vamos imediatamente a Brasília, lá está a repórter Luciana Verdolim, vai trazer todos os detalhes. Luciana, seja bem-vinda, ótima noite a você. Conta para a nossa audiência, esse pedido de demissão já foi confirmado? Olha, Cariato, oficialmente não, mas o próprio partido União Brasil praticamente já dá como certa a saída do ministro das Comunicações. O problema é uma denúncia de irregularidades em emendas parlamentares na época em que Juscelino ainda era deputado lá na Câmara Federal. E no ano passado ele foi feito um pedido de indiciamento pela Polícia Federal. O presidente Lula disse que um pedido de indiciamento não era motivo, não era razão necessária para se afastar um ministro do cargo, que era preciso que se avançassem as investigações por conta da presunção da inocência. Agora, com esse encaminhamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal, a situação se complica. E na avaliação de aliados do presidente, fica difícil a permanência do ministro, até por conta de desgaste aqui à administração federal. Juscelino Filho, ele está querendo conversar antes com o presidente Lula. O presidente Lula está em deslocamento para Honduras, vai participar da reunião da CELAC. Mas as informações que correm nos bastidores é de que a nota com esse pedido de demissão, entregando o cargo ao presidente da República, justificando exatamente esse desejo de não complicar a vida do governo, não interferir negativamente na administração federal, deve ser divulgada agora nos próximos minutos. Não deve demorar muito, segundo avaliações, inclusive, de aliados do ministro das Comunicações. A avaliação é o seguinte: essa pode ser aí o que faltava, pode ser o pontapé, o motivo que faltava para o presidente Lula ampliar a reforma ministerial aqui na esplanada dos ministérios. União Brasil já está indicando o nome de um substituto, quer manter o cargo, quer manter a posse do Ministério das Comunicações, por isso já vai indicar o nome de um substituto ao presidente da República, mas no final das contas é o presidente Lula quem vai dar a palavra final. Com isso, a expectativa agora é pela divulgação oficial da nota do ministro, da demissão do ministro das Comunicações. A avaliação que se faz também é de que há um objetivo, há uma intenção do ministro, inclusive de agradecer o presidente Lula pela confiança que foi dada. O União Brasil ainda diz que mantém a confiança no ministro das Comunicações. Juscelino Filho já divulgou nota, inclusive, negando as irregularidades, disse que vai se defender, e a avaliação é que é melhor que ele esteja fora do cargo para poder se defender melhor e para não prejudicar a administração federal. Ações com a Luciana Verdolim. Juscelino Filho, então, decidindo pedir demissão após essa denúncia formalizada pela Procuradoria-Geral da República. Verdolim, muito obrigado, viu? Bom trabalho para você. Depois a gente volta a conversar. Chamar os nossos comentaristas. Luiz Felipe Dávila. Dávila, a cadeira é do partido, Como bem disse a Verdolim, muito possivelmente a União Brasil deve indicar um novo nome para ocupar o Ministério das Comunicações. Agora, isso pode acelerar, inclusive, a mini-reforma ministerial, ou pelo menos ampliar, mais uma cadeira para ser analisada e trocada pelo presidente da República, Dávila? Cariato, a cadeira deveria ser do presidente da República e não de um partido político. Não, mas os acordos indicam que continua com a União Brasil. Na verdade é isso, porque parte desses problemas ocorrem por indicações de nomes de partido que não têm a confiança do presidente. E aí tem um escândalo atrás no outro e você acaba tendo ministros que, ao invés de te ajudar a governar, acabam criando mais problema. O segundo ponto nessa ironia do nossa política de centrão é que, na mesma semana que o partido lança um pré-candidato à presidência da República em oposição ao governo, o partido reivindica manter o seu cargo no ministério. É uma coisa extraordinária que só acontece esses fenômenos no Brasil, Então, um pé na oposição, outro pé no governo, e assim a gente vai tocando até o momento de decisão política. Mas chama a atenção quanto tempo demorou
para essa denúncia ser formalizada. Nós estamos falando aí praticamente 2 anos, Caniato, e é o mesmo assunto até a Procuradoria-Geral da República se manifestar. Então, vamos esperar. Primeiro, se a União Brasil vai manter o seu cargo no Ministério. E segundo, vamos ver o desenrolar desta denúncia do ministro, feita ao ministro Juscelino Filho, se ela se concretiza ou não. A gente vai, claro, aguardar as cenas dos próximos capítulos, a formalização do pedido de denúncia e se caberá à União Brasil indicar o próximo nome. As informações de bastidores em Brasília indicam que sim, União Brasil deve inclusive indicar um deputado federal do Maranhão, Pedro Lucas Fernandes. Ele é o líder do União Brasil na Câmara dos Deputados do estado do Maranhão, foi aliado de Flávio Dino, inclusive Flávio Dino do estado do Maranhão. E tem um outro detalhe, quem foi escolhido como relator da denúncia contra Juscelino Filho no STF foi inclusive o ministro Flávio Dino. Você, Cristiano Beraldo, demissão de Juscelino pode acelerar as trocas na esplanada dos ministérios, Beraldo? Olha, nada indica que a reforma ministerial vai voltar a ter evidência, que grandes mudanças vão acontecer. Isso se deve ao fato de que partidos participam do governo ao mesmo tempo que têm em suas bases uma posição contrária ao próprio governo. União Brasil é o caso clássico, onde você tem, de um lado, Juscelino Filho, que era ministro, que vai ser substituído agora por outro deputado do Maranhão, e, ao mesmo tempo, Kim Kataguiri, que é um dos mais efetivos deputados de oposição ao governo federal. Tem outros casos, como republicanos, é o partido do governador de São Paulo, que é ali o braço direito de Jair Bolsonaro, mas o partido também tem ministros. Progressistas, partido de Ciro Nogueira, que foi chefe da Casa Civil de Jair Bolsonaro, um dos grandes nomes da oposição ao atual governo, mas tem lá ministro na esplanada dos ministérios. Então, esse tipo de acordo é um acordo absolutamente sem sentido, sobretudo quando existe na Câmara dos Deputados e no Senado essa autonomia gigantesca em relação à execução de orçamento através das emendas parlamentares. O Poder Executivo torna-se um negócio menor, menos importante, e as pastas que mais atraem atenção são as pastas que têm dinheiro, sobretudo educação e saúde, mas essas pastas estão ali entregues às mãos de pessoas da absoluta confiança do presidente da República. Ao que nós estamos vendo, as denúncias que estão sendo feitas, ser de confiança do presidente da República não quer dizer muita coisa. Para fechar esse assunto, a confirmação, inclusive, da Luciana Verdolim em relação ao pedido de demissão de Juscelino Filho. Mota, esse episódio que a gente tratou durante o programa de hoje é o resultado do que a gente, em outros tempos, chamava de velha política, aquele presidente que acaba loteando os ministérios para conseguir apoio no Congresso Nacional, 3 cadeiras para um partido, 2 cadeiras para o outro, enfim. Como disse o Dávila, não há um cuidado, né, em escolher o ministro, não, tem que ser uma pessoa especializada naquela área, enfim. Não há esse cuidado, né? Você acaba loteando, entregando para alguns partidos e aí você perde o controle, né? Não necessariamente você tem os melhores quadros para tocar aquelas áreas que são, ou em tese, estratégicas para aquele governo. Eu acho que essa não é a velha política, essa é a política do Brasil. A gente talvez tenha visto uma exceção, a única que eu consigo me lembrar, no governo de Jair Bolsonaro, onde as pastas foram... Primeiro, o número de pastas de ministérios foi reduzido e depois a gente viu pessoas capacitadas, algumas fenomenalmente capacitadas, ocupando os ministérios. Fora desse período, o que a gente vê são políticos ocupando os ministérios. E quando um político senta numa cadeira do ministério, ele faz a mesma coisa que ele faz
quando senta numa direção de uma estatal. Ele vai promover os seus interesses, ele vai usar aquela máquina, aquela estrutura para promover coisas que o avancem politicamente. Quando a gente pensa no Ministério das Comunicações, quando a gente pensa em tudo que envolve, né, esse ministério, a gente está falando, por exemplo, de coisas como comunicação por satélite. A gente recebeu a notícia agora, não sei se a gente vai falar mais sobre isso na frente, mas que aquele pedido do Elon Musk para ampliar o número de satélites da Starlink teria sido aprovado. Isso é um exemplo das coisas que estão envolvidas nas atividades que são controladas, regulamentadas pelo Estado. Então, são coisas muito sérias. Ministério da Comunicação, Ministério da Educação e Cultura, o que eles fazem ou deixam de fazer ajuda ou prejudica muito o desenvolvimento do país. Infelizmente, os ministérios são usados como moeda de troca para formar alianças políticas, isso de uma forma, talvez, que se vê em poucos países do mundo. Mas eu tenho pouca esperança, Caniato, de que isso vá mudar, pelo menos até a eleição do ano que vem. Pois é, Dávila, quando nós falávamos sobre velha política, enfim, tem muita gente que usa também a expressão toma lá da cá. A gente poderia trazer várias expressões usadas para indicar um movimento que a gente acompanha, né, ao longo dos anos. Mas há exceções. Eu me lembro que na primeira gestão de Fernando Henrique Cardoso ele adotou uma política de um número reduzido de ministérios. Eu me lembro que ele terminou a primeira gestão dele com 24 ministérios. Se a gente compara com a atual administração, um número bem menor. Mas, por exemplo, Dilma I terminou a gestão em 14 com 39 ministérios, né? Então há uma situação diferente quando a gente olha para as administrações do Partido dos Trabalhadores de outros presidentes, né? Mesmo assim, o líder que opta em deixar uma esplanada inchada e lotear os ministérios perde o controle e aumenta muito o risco de acontecer o que aconteceu agora. A grande diferença, Caniato, está na pessoa em comando do país, que é o presidente da República. Quando o presidente tem um plano, sabe o que fazer, ele pode até acomodar os interesses políticos, mas ele escolhe pessoas capacitadas. Você mencionou o Ministério do Fernando Henrique. Tinham pessoas extraordinariamente capacitadas, né? Você teve o Pércio Arida no Banco Central, você teve o Pedro Malan no Ministério da Fazenda, você teve o próprio Sérgio Mota, aliás, um político que soube fazer a privatização das telecomunicações de uma forma muito importante. Teve o Paulo Renato na educação. Por quê? Porque o presidente tinha um roteiro, ele sabia o que ele queria fazer, ele sabia qual era o projeto de país. Outro ministério também, composto por políticos, mas que entregaram resultados extraordinários, foi do governo Michel Temer. Ali nós tivemos, por exemplo, o deputado Mendonça Filho em Educação fazendo o grande projeto da reforma da educação, né? Nós tivemos ótimos ministros ocupando cargos fundamentais. Casa Civil, com o Padilha, que era um espetáculo, sabia todas as votações do Congresso, tinha ótima relação com os parlamentares. Então, é porque o quê? O presidente sabia o que queria fazer e aprovou a lei de responsabilidade fiscal, aprovou a reforma do ensino médio, né? Então, assim, você consegue avançar se o presidente tem um plano de voo. O problema é que o toma lá da cá vira uma crise quando o presidente não tem plano de voo, quando o país está à deriva, que é o nosso caso. Então, tudo depende se o presidente tem um plano para o país, se ele sabe quais são as prioridades e se ele sabe o que ele quer de cada ministro. Aí, até indicações políticas podem se tornar um ativo. O importante é ter um plano, coisa que nesse governo inexiste. Agora, muitos analistas veem aspectos muito parecidos com essa administração Lula III do Partido dos Trabalhadores com as administrações de Dilma Rousseff, Cristiano Beraldo. Quais são os pontos em comum? O isolamento da realidade, Caniato. Acho que esse é o primordial. Dilma não tinha a habilidade para se relacionar com as lideranças políticas. Ela ficou talvez mal acostumada com o entorno do então presidente da República, Lula, a quem ela serviu como ministra, e pessoas que viam nela a expectativa de poder e que ficam ali, aquela turma do puxa-saco, que faz com que a pessoa se desconecte da realidade.
Nesse governo Lula, nesse terceiro mandato de Lula, o que a gente vê é o presidente isolado. Ele e a primeira-dama estão vivendo uma vida diferente da vida real. E relatos são feitos de que pessoas, às vezes, pessoas que convivem com Lula já há décadas, ao tentarem chamar a atenção para esse distanciamento, são duramente repreendidos, de modo que já não tentam mais fazer esse tipo de chamado à realidade. Conforme o presidente se distancia do que está acontecendo, por exemplo, dentro do Congresso Nacional, mas, sobretudo, do que está acontecendo com a sociedade brasileira, fica muito difícil manter popularidade. As pessoas estão passando por dificuldades reais. Não há boa notícia na vida do brasileiro hoje. O aumento do custo de vida, somado à dificuldade do emprego, aquelas pessoas que estão empregadas, elas não estão sendo disputadas à tapa no mercado, podendo barganhar melhora de salário a cada mês. Elas estão ali agarradas ao seu trabalho, rezando para não perdê-lo, porque as contas seguem chegando e o dinheiro está cada vez mais curto para fazer frente às despesas do mês. Só que, quando nós ouvimos os discursos que são feitos pelo presidente da República, é um esforço gigantesco para vender um Brasil que não existe. Quer dizer, essa busca da narrativa, como, por exemplo, fizeram as lideranças do PT em relação às manifestações, ou à manifestação do último domingo, dizendo que foi um fracasso absoluto e tal, é a mesma coisa que se faz em relação à situação econômica, em relação à situação da segurança pública. É indiscutível que hoje o brasileiro está vivendo assolado por uma crise gigantesca de criminalidade, ao mesmo tempo que o seu dinheiro está cada vez mais insuficiente para fazer frente às suas despesas. Não há como ir contra isso. É preciso guiar o país para que as soluções se apresentem. Mas esse distanciamento, Caniato, é o que gera essa semelhança entre Dilma e Lula 3.